Olá, Vascaíno! Vitória no jogo de hoje é fundamental para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. Resultado de ontem colocaram o Vasco na segunda página da classificação. E uma derrota hoje pode levar o Vasco já a participar da zona do rebaixamento, do maldito Z4. Enquanto isso, o presidente embarca com a delegação para Minas Gerais e se diz enviado de Deus. Vamos ouvir o áudio, vamos falar sobre isso. Mas antes, não esquece de deixar seu comentário aqui nesse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. Vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos embora direto para esse esquenta hoje aqui nesse domingo, porque mais tarde tem jogo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz. E estamos começando aqui nosso programa de domingo, né? Sempre assim, mais ou menos na hora do almoço que a gente coloca aos domingos. O jogo de hoje é às 18h30, né? Então nós vamos ter uma live aqui de pré-jogo. A gente começa para as nossas lives às 17 horas hoje. Às 17 horas nós vamos fazer a nossa live de pré-jogo. Após o jogo, 5 minutinhos no máximo, 10 minutos. 10 minutos na pior das hipóteses. Acabou o jogo, a gente já faz a nossa live de pós-jogo, né? Então vem participar com a gente, né? Onde todo mundo tem uma resenha, que a gente bate papo, a gente fala, analisa o jogo, né? No pré-jogo a gente fala de escalação, de arbitragem, a gente fala como vai ser a partida, qual a nossa expectativa para o jogo. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra também. E todo mundo dá o seu placar, todo mundo dá opinião. É muito gostoso. Vem participar dessa resenha com a gente. Mas, falando do jogo hoje em si, né, o Vasco que vai com o desfalque já do Piton como titular. E havia uma notícia que o Vasco ia poupar alguns titulares, como o Hugo Moura, como o Coutinho, como o próprio Verratti. Isso não aconteceu, parece que não vai acontecer, né? O Coutinho viajou, o Verratti também não tem nem reserva, o Gebi não foi relacionado. O certo é que o Piton não vai, o Tietchan não vai viajar, Maurício Lemos ainda também não vai viajar, e a surpresa assim, negativa, né? Uma notícia é também a não relação do Adson. O Adson também se sentiu novamente dores, então joga 45 minutos, sente dores, aí fica de repouso para jogar mais 45 minutos, sente dor. Olha, tá complicado essa história do Vasco aí. O Vasco vai ter uma semana, uma logística muito difícil, um período, né? Muito difícil, com logísticas muito difíceis. O Vasco vai hoje a Uberlândia, joga, volta para o Rio de Janeiro, viaja depois de novo para Ponta Grossa para enfrentar o Operário no dia 1º de maio, volta para o Rio de Janeiro e aí, meu amigo, começa a viagem. Vai para Brasília jogar contra o Palmeiras. De Brasília viaja direto para Venezuela e pega o Puerto Cabelos, joga na Venezuela, pega um avião, vai direto para Salvador, pega o Vitória, acaba o jogo do Vitória, pega um avião para ir para a Argentina para enfrentar o Lanús. Olha, é uma maratona de jogos e tem que ter elenco para encarar 3 competições: Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana. Não sei se o Vasco tem gás para isso tudo, não sei. Eu acho o time do Vasco envelhecido, um time doente, cheio de probleminha de saúde, cheio de probleminha de gente que está voltando de lesões graves. Esse elenco aí não vai dar certo. Mas vamos que vamos torcer para que tudo seja bem. A classificação, depois dos jogos de ontem, ficou assim, ó. A segunda página, né, o Cruzeiro fecha a primeira página, que é o nosso aniversário de hoje, a gente precisa vencer. Vai empurrar o Cruzeiro para baixo, né, e a gente ficar bem, ficar lá em cima. E embaixo da gente tem Vasco, né? Depois do Cruzeiro, aí vem Juventude, Mirassol, Fortaleza, Atlético Mineiro, Bahia, Vitória, Santos, Grêmio, Sport e Recife. O que a gente tem que prestar atenção é que se o Vitória vence hoje e o Santos vence hoje, Vitória faz 8, Santos faz 7, né? E a gente perde também. O Vitória, tudo bem, vai passar a gente, vai para 8. Mas o Santos empata com a gente 7 pontos. Mas se o Santos vence, ele vai zerar esse saldo dele, o saldo negativo dele de -1, tá vendo? Lá, o último número, perto do X em vermelho, na linha do Santos, -1 é o saldo de gols do Santos. O saldo de gols do Santos é -1. Se o Santos vencer, que ele vença de 1-0, ele vai ficar com saldo 0. E se a gente que já tem saldo de -1 também, ó, olha lá, perto do Vzinho verde, né? Se a gente tem saldo de -1, se a gente perde, mesmo que a gente perca de 1-0, a gente vai ficar com saldo de -2. E aí a gente vai ficar abaixo do Santos, né? Poxa, se a gente ficar abaixo do Santos, qualquer empatezinho aí de Mirassol, né? Mirassol já jogou, né? Mas de Bahia indo para 7 pontos também, com -2. Pode ser que brigue com o Vasco aí para descer. O Vasco fica muito perto da zona do rebaixamento. Pode ser que o Vasco nem entre na zona, no Z4, mas vai ficar ali em 15º, 16º, todo mundo com 7 pontos. E isso é perigoso demais, que aí mais um
Mas ainda mais que o Vasco vai pegar agora uma maratona de jogos. Então, o jogo de hoje é para vencer, que é o jogo que o Vasco vem descansado. O Vasco jogou terça-feira, teve a quarta, a quinta, a sexta, a viagem do sábado. O Vasco teve mais dias. Isso não vai acontecer para o jogo do Palmeiras. O Vasco vai estar muito apertado. Então, e é um jogo muito mais difícil ganhar do Palmeiras. Então, o jogo que o Vasco tem que vencer é hoje. O Vasco tem que vencer o Cruzeiro hoje. E no meio da maratona tem que vencer o Vitória. O Palmeiras, cara, poupa, bota reserva, bota Jean Davi, porque é melhor você botar esses caras e poupar os teus titulares, até porque você vai ter 2 jogos de Sul-Americana aí, e mesmo um jogo importante do brasileiro, que é o Vitória, do que você ficar estourando o jogador para jogar vai jogar de 3 em 3 dias. E entre um jogo e outro tem viagens grandes, de Brasília para Venezuela, de Venezuela para Vitória, na Bahia, para Vitória, para Salvador, na Bahia, e de Salvador para Argentina, para Buenos Aires. Cara, são viagens grandes, cara. E o jogo é no dia seguinte, já chega para jogar. Olha, é muito complicado. A situação do Vasco ela é muito complicada. Os jogos de hoje, a gente tem uma ideia só. Vitória pega o Grêmio em casa. O Grêmio está numa água danada. Pode ser que dê Grêmio, pode ser que dê Vitória. O jogo aí pode ser igual, mas se der Vitória para a gente é ruim. Então é bom que a gente que torça até para um empate. Um empate no jogo deles aí deixa a gente até numa situação mais tranquila, mesmo que a gente perda, né, para o Cruzeiro. Mas a gente não pode perder. Se tem um jogo que a gente tem que vencer, é esse de hoje, é o do Cruzeiro. A gente tem que vencer o jogo do Cruzeiro e vencer o jogo do Vitória. E a gente pode negociar o jogo do Palmeiras. Mas tem que vencer hoje. Tem que vencer hoje para poder negociar o Palmeiras e aí partir com tudo para o Vitória. Acho que precisa vencer o Cruzeiro hoje. Flamengo e Corinthians, na parte da tabela não interessa. Palmeiras e Bahia. Palmeiras ganhando o Bahia para a gente é bom. E o Santos e Bragantino torcendo para o Bragantino. É isso aí. E aí, se a gente perder, a gente não entra na zona de rebaixamento. Mas se Vitória ganha do Grêmio, Bahia empata ou ganha do Palmeiras, e o Santos ganha do Bragantino, e a gente não ganha do Cruzeiro, pô, olha, problemas. Vamos entrar na zona do rebaixamento no meio de uma viagem longa. E aí a gente perde 2 partidas, Palmeiras e Vitória, a gente vai afundar mais ainda, e aí para sair, meu amigo. Aí vai botar Carille e mandar Carille embora, aí o Carille vai ser ocupado, aí eles vão resolver mandar todo mundo embora, aí vai ter que fazer alguma coisa, porque rapaz, o elenco é fraco, galera, o elenco é muito fraco. E o presidente ontem deu uma declaração lá para o pessoal da BTV Esporte, dizendo que foi tirado do contexto, quando ele falou que o Vasco era o 8º melhor elenco, ele queria falar de desempenho. Olha, desculpa, eu assisti a entrevista toda que ele deu para o jornalista Joel Silva, no canal do Joel Silva, o Colina em Foco, um canal novo aí no YouTube do Falando de Vasco. Eu assisti a matéria toda, entrevista completa, não foi tirada de foco não. Ele falou realmente que ele na entrevista do BTB ele está dizendo que foi tirado de foco porque ele estava falando sobre desempenho, sobre performance. Que um time, por exemplo, como o Atlético Mineiro, que era melhor do que o Vasco, ficou atrás do Vasco no ano passado, que não performou. O elenco considerado um elenco melhor do que o do Vasco, não performou, era disso que ele estava falando, que podia performar e chegar em 8º lugar. Não foi isso que ele falou. Ele falou pelo contrário, ele falou que o Vasco tinha o 8º, que na visão dele, o Vasco estava entre os 8 melhores elencos do Brasil, mas o que ia dizer no final era o desempenho, ou seja, a performance. O desempenho quer dizer que se o desempenho for bom, você pode ficar de 8 para cima, se o desempenho for mal, pode ficar de 8 para baixo. Eu até brinquei aqui no vídeo e falei, pô, descobriu a pedra, né? Aí ele descobriu a grande mina de ouro, né? Claro que tudo é o desempenho, mas eu desempenho bem ou mal se eu tiver um time ajustado. Um time de baranga eu não vou desempenhar bem. Tá aí, o Vasco não consegue desempenhar bem. Mas a ideia dele era que, mesmo com o elenco considerado mais fraco, se eu posso desempenhar bem. Pode sim. Ano passado, nós tínhamos um elenco mais fraco e desempenhamos bem com o Rafael Paiva. Por quê? Nós tínhamos um bom treinador com boas estratégias de jogo. Hoje nós temos um elenco até mais forte do que o nosso no ano passado, porém ainda mais fraco do que o do nosso adversário, mas não temos uma estrutura de jogo, não temos um bom treinador. E aí você não vai ter desempenho, porque aí não tem mágica, né? Você tem que ter uma coisa ou outra, de preferência as duas. Quando você só tem uma e quando você não tem nenhuma, então eu acho que o Pedrinho aí se enrolou. E ainda foi falar das acusações que o Euriquim fez. Eu nem trouxe aqui para o canal a história do Euriquim, que o Euriquim falou que ele não manda no Vasco, quem manda é o Belaciano, o Cristiano. As coisas do Euriquim, porque o Euriquim, cara, o Euriquim ele também quer luz, ele quer muito palco. Então não vou ficar falando de Euriquim aqui, não me interessa do Euriquim. É um cara que está na política do Vasco. O pai dele colocou ele como diretor de futebol, vice-presidente de futebol.
né? E aí só trouxe Baranga também. Quer falar o que agora? Só trouxe Baranga, na época dele também o time era horroroso. Aquela última gestão do Eurico foi péssima e ele estava lá envolvido, o irmão dele na base, ele no futebol. Um cara que está envolvido na política do Vasco. Mas, enfim, não vou ficar falando de Euriquinho aqui, que não interessa a gente. É um cara tão complicado e comprometido quanto todos os outros. Mas o que me assustou foi o Pedrinho contestar o Euriquinho. Tem tudo bem, tem que fazer isso, não era o papel dele, tinha que vir aproveitar e falar. Mas no final da frase ele falou isso aí. Vamos ouvir o que o Pedrinho fala. Muito fácil, para eu evitar ou diminuir as críticas que eu recebo, eu chegar e fazer contratações de peso e não honrar com os compromissos. Quando eu vou perder o jogador pelo prazo que eu tenho ali de pagamento, eu pago um pedacinho, ele não entra na justiça e eu vou deixando essa dívida para outros gestores. Não, eu não entrei para isso. Isso tem que ser rompido. E eu acho que eu fui escolhido por Deus para fazer isso. Bem, se desfrutaram. Ele falou que ele é um enviado de Deus para salvar o Vasco. Então, aí a gente já viu que a gente está em boas mãos, né? Nós estamos bem. Eu estou achando que esse rapaz está com alguns problemas. Antes eu estava brincando com ele quando ele fala do oitavo elenco. O Dé falou que ele estava mamado. Acho que não, acho que ele está com algum problema. Ele, depois dessa frase, me deixou muito preocupado, sinceramente preocupado, porque eu gosto dele como jogador, não conheço ele pessoalmente. Dizem que é uma pessoa maravilhosa, doce, boa de lidar, um cara legal, gente boa, mas é uma pessoa que está com esse pensamento totalmente desconectado do mundo real, está vivendo num mundo de Nárnia, acha que o Vasco tem o oitavo melhor elenco do futebol, acha que ele é o enviado de Deus para ser o salvador do Vasco. Olha, e aí quando você começa a achar que você é que você é o salvador, que você é o enviado de Deus, cara, aí você começa a achar que você está acima do bem e do mal. Já teve um problema aqui do jogo Vasco-Flamengo, dele querer bater, intimidar jornalista, que estava filmando ele na cabine, um jornalista lá do canal do Flamengo, ok, tudo bem, mas o cara é jornalista. Ela estava filmando ele, e ele saiu da cabine e quis imprensar o cara. Ele, Marcelo Balante, quiseram juntar em cima do cara, e o cara botou isso na polícia, tá dando ruim. As câmeras do Maracanã vão provar que o Pedrinho chegou xingando o cara, disse que batia nele, que acabava com ele ali mesmo, porque o Deus não pode ser filmado. Aí você começa a entender o pensamento do cara. Eu estou começando a ficar preocupado, eu acho que esse negócio de presidência não está fazendo bem. Acho que esse menino tem que procurar ajuda. O Vasco é difícil, difícil. Quando você tem uma pessoa que acha que é Deus, o que é enviado de Deus, a gente vai ter problema com isso. Comenta aí o que você acha dessas histórias todas. Comenta o seu placar para o jogo. Eu acho que o Vasco vai ganhar o jogo, precisa ganhar. O Cruzeiro está numa crise danada, né? Tomara que o Vasco não dê uma de Jesus, né? Já que o presidente é enviado de Deus. Tomara que o Vasco não dê uma de Jesus de ressuscite mortos, porque o Cruzeiro está mortinho com o Farofa, está à frente da gente, mas está morto com o Farofa, está uma confusão danada. Dudu brigando lá, os caras contrataram um monte de gente, gastaram dinheiro pra caramba. O presidente tá falando mal do diretor, do Alexandre Matos, que comprou jogador caro pra caramba, e o time não performa. A gente viu como é que é o Alexandre Matos aqui no Rio, no Vasco. Enfim, o negócio tá pegando fogo lá, o Vasco precisa vencer o Cruzeiro, enterrar essa raposa e botar a raposa já enterrada, toda de mortinha, com farofa lá, para que possa ser despachada a raposa o quanto antes. Tá falando? Comenta o que você achou, deixar seu like, aproveita e se inscreve no nosso canal. Valeu, um grande abraço, fique com Deus, até a live, 5 horas da tarde tem live. Um abraço, tchau.